Boa tarde. Hoje é dia 18 de janeiro de 2024 e vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no episódio 27. Mas antes de iniciarmos o estudo, quero pedir ao nosso irmão maior, Jesus, nosso guia espiritual, a nossa Mãe Maria, aos nossos guias e a todos os nossos amigos espirituais, para que permitam que este momento seja um momento de muita paz, discernimento, para que possamos, de ambos os lados, compreender e estudar as perguntas que vamos estudar do Livro dos Espíritos. Obrigado e que assim seja. Então, vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec. Estamos na parte segunda, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. Capítulo 4, da pluralidade das existências. Estamos a falar de encarnação nos diversos mundos. E vamos iniciar com a pergunta 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Vejam bem esta resposta. Não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste de matéria própria desse mundo, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Eu não irei comentar, porque eu acho que esta pergunta tem uma resposta tão direta, tão simples, que eu acho que é do entendimento de todos. E vou continuar na pergunta 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham num espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? A resposta é a seguinte: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens da Terra podem, melhor do que os outros, estar em toda a parte. Então, vou ler o comentário de Allan Kardec a esta pergunta, 188. Allan Kardec diz: segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos planetas menos adiantados, física e moralmente. Isto também já falámos nas perguntas anteriores. Marte estaria ainda abaixo, sendo Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião de espíritos superiores, os quais de lá irradiam os seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitidos a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco na eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. O volume de cada um e a distância a que esteja do Sol nenhuma relação necessária guardam com o grau de seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ter sido mais adiantado do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram as personalidades conhecidas disseram estar encarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. Se há causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a que a opinião geral não atribuía tal elevação, nisto nada há de surpreendente, desde que se entenda que possivelmente certos espíritos habitantes daquele planeta foram mandados à Terra para desempenharem uma certa missão que aos nossos olhos os não colocava na primeira plana. Em segundo lugar, deve-se atender a que entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermédias em que se melhoraram
Finalmente se cumpre que se considere que naquele mundo, como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento e que entre esses graus pode mediar lá a distância que vai entre nós do selvagem ao mundo civilizado. Assim, do facto de um espírito habitar em Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar na categoria de um sábio do Instituto só porque reside em Paris. E Kardec continua com este comentário. As condições de longevidade não são tão pouco, em qualquer parte, as mesmas que na Terra, e as idades não se podem comparar. E focado um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que, desde 6 meses antes, estava encarnado em um mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: não posso aliviá-la, porque não contamos o tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós lá nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que estou lá, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade que tive na Terra. Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e o facto de nada representa no inverossímil. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais de poucos meses adquire desenvolvimento normal? Porque não se poderia dar o mesmo com o homem e outras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância comparado com o que lhe cumpre atingir. Bem curto de vista, se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação. Assim como é rebaixar a divindade ao imaginar-se que for um homem, nada mais seja possível a Deus. E eu aqui vou comentar, porque eu acho que é interessante, porque estamos a falar aqui em espíritos livres. A condição do espírito livre é conquistada pela alma em suas variadas reencarnações nos diversos mundos. A idade da alma é a soma das suas experiências. A liberdade do espírito lhe vem pelo conhecimento da verdade. Já é do nosso conhecimento que Deus criou a alma simples e ignorante. No entanto, toda a criação tem a sua estrutura, todas as qualidades espirituais do seu Criador, na feição de filhos de seu coração, sem com isso poder ele se igualar. Os espíritos livres, os espíritos puros, não estão apegados ao mundo que habitam, por considerarem como sua casa um mundo onde se encontram naquele momento. Amam a todos de igual modo, considerando-os como seu próximo, mas nunca se esquecem de, primeiro, amarem a Deus sobre todas as coisas, um mandato divino que todos respeitam com sinceridade. Os espíritos livres sentem a felicidade onde se encontram e trabalham em benefício da ordem do progresso onde quer que seja. Eles estão completamente libertos das mazelas humanas. Já se esqueceram do ódio, não se lembram mais da inveja, do ciúme, enfim, da decadência moral. Compreendem e aceitam todas as regras estabelecidas pela natureza e vivem dentro da alegria. A sua pureza lhes mostra a verdadeira paz. Os espíritos puros, por vezes, habitam certos mundos compatíveis com os seus entendimentos, porém, não ficam apegados a eles. Podem estar em toda a parte, e pelos dois que se desenvolveram, o céu se encontra dentro deles. Isso é a ciência divina, doando aos filhos de Deus o que eles alcançaram pela maturidade espiritual. Os espíritos ignorantes o são por não conhecer a verdade que os outros libertam. Quando eles passarem a conhecer as leis do Criador, imutáveis em todas as direções, e respeitá-las, entrarão nos caminhos da luz e deles nunca mais sairão.
Jesus, a este respeito, afirmou que eles não sabem o que fazem e que não são maus, apenas ignoram o que se encontra de bom nos seus caminhos. Todos sabemos que a liberdade tem um preço. O custo é sobremodo grande, maior do que se pensa, porque ela não se compara com o ouro no mundo, nem com as tramas da inteligência que desconhece o bem comum. Ela depende do amor e se pode desenvolver na vida. A maturidade é o selo da liberdade e, para tanto, o tempo é o grande cooperador deste estado de alma. A Terra é um mundo de provas, como já falámos, onde as almas respondem pelos seus atos e pagam as suas dívidas, recolhendo experiências e conferindo valores. Que os espíritos nelas estagiados procurem valorizar o tempo, para que esse tempo possa lhes dar uma luz, de modo a levá-los a enxergar os caminhos da vida, que não se esqueçam de Jesus. Ele é o doador maior nos caminhos do mundo. Ele é o pastor do rebanho que se acha no mundo terreno. E passando por ele, encontrarão mais vida, mais entendimento em todos os campos de amor e saber. E vamos entrar noutra parte deste capítulo 4, sobre a pluralidade das existências, na pergunta, ou seja, vamos entrar nas transmigrações progressivas. Esta parte é importantíssima. E vamos para a pergunta 189. Desde o início da sua formação, goza o espírito de plenitude das suas faculdades? Não, pois que, para o espírito como para o homem, também há infância. Em toda a origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve, dizem os espíritos superiores. E nesta pergunta falamos de quê? O despertar. O espírito tem igualmente a sua infância, disse-nos os espíritos superiores. No início da individualidade somente tem instintos, qual o animal. A vida é instintiva e ele não tem consciência de si mesmo. É o que aconteceu quando nós fomos criados. Não compreende as leis e a sua condição é simplicidade e ignorância. Não goza das suas faculdades porque elas se encontram ainda como que adormecidas. Somente o tempo, nas sucessivas reencarnações, na dor, na violência, que recebe de fora e de dentro de si mesmo, é que vai entendendo o objetivo da vida. Todos nós que escrevemos e falamos do mundo espiritual, já passámos por essas fases da animalidade total. Passámos a nos reunir em grupos, em sociedade, instruímos a família. E hoje, encarnados e desencarnados, estamos procurando entender Jesus nas suas mais lindas advertências e nos seus maiores preceitos, que têm o poder de orientar e nos levar ao conhecimento de nós mesmos. A vida é uma escola. Os anjos do Senhor são os professores. E nós outros, o que é que somos? Os alunos. Queira Deus possamos estar ansiosos para ter este tipo de aprendizado. Temos valores imortais em tudo o que concerne ao amor. São dons divinos colocados em nós pelo Criador. Por isso são intransferíveis. Por onde andamos, levamos o que é nosso e a nossa criação mental. Podemos adivinhar o que fomos no passado, pelas nossas tendências no presente, bem como saber o que poderá acontecer connosco no que há de vir, pelo que agora estamos fazendo. É neste momento e com estes pensamentos que nós conseguimos perceber o que fomos, o que somos e para onde vamos. Chegou o momento de nós nos melhorarmos. E o Espiritismo é uma força poderosa a nos indicar a estrada iluminada por onde passou o guia maior da história dos povos, Nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele deixou traços de luz e nas letras do Evangelho e na sua vivência com o exemplo confirmado da majestosa vida de santo e dos santos, deixando toda a humanidade novas forças que nos dão o poder de levar a nossa cruz até ao fim. Nós não gozamos da plenitude dos poderes que guardamos em nossos corações, porque eles necessitam de ser despertados. Mas a esperança nos confirma e assegura que somos donos desses poderes, como filhos de Deus que somos. Basta que tenhamos o despertar, nos libertarmos de todo o mal, fazendo nascer o sol da vida dentro da nossa própria vida. É Deus em nós e nós em Deus, como sendo o único ser da glória e plenitude do amor. Por enquanto custas a entender em linguagem da senda evolutiva da alma, mas o caminho para Deus é Jesus, e Ele vem-nos deixar o celeiro de todo o entendimento. Na verdade, não nascemos pela primeira vez já sábios santos, não obstante sermos santos e sábios pelas mãos do progresso traçado por Deus, sob o comando de Cristo que não nos perde de vista. A inteligência do homem vai despertando progressivamente de acordo com o crescimento espiritual, e rogamos aos homens que façam bom uso do raciocínio, para que não venham a recomeçar o aprendizado em nova existência, tendo o amor como mestre. Na pergunta 190, Kardec questiona: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Já sabemos, mas os espíritos superiores respondem: o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Aqui, nos primeiros ensaios da vida da alma para a vida, ela se encontra na infância. E tomamos o corpo, a infância continua. Contudo, a alma carrega consigo as qualidades angélicas, ainda que em estado latente. A justiça nos garante os mesmos valores dos sábios, mas é preciso que seja desenvolvida pela capacidade espiritual que todos temos. A força maior que nos ajuda a despertar o celeiro dos cofres da consciência é o tempo. Esse tempo, conjugando com os nossos esforços, tornar-se-á uma fonte de qualidades espirituais elevadas, capaz de nos tornar anjos. A justiça sempre opera em benefício de todos. Um senador romano da época recuadas pode renascer em tribos de negros no seio do continente africano, por onde por vezes se alimentam de ratos, para que possa refriar o orgulho e dar valor às companhias que se veja cercado. São mudanças de posição, de família, de ambiente, de cor, objetivando a disciplina esquecida que para se regalar nos valores transitórios. A alma se encontra em plena infância espiritual, na transição do animal para o homem, onde os valores dormem em pleno sono, por vezes sem nem sinal de razão. E também não se vê a riqueza moral por não encontrar lugar para esse sentimento de fraternidade. Essas almas estão bem distantes do estágio atual dos homens que se encontram na Terra, assim como os da Terra estão distantes dos mundos venturosos. No entanto, o dever é caminhar com as devidas forças, progredindo no amor e nas sabedorias. A humanidade da Terra já passou por milénios vestindo e revestindo corpos. Ainda precisa de muitos para se iluminar interiormente. Os princípios educativos Jesus negou
há mais de 2000 anos. Certo que um dia os homens poderão aproveitar essa bênção de Deus que veio ao mundo por intermédio de seu Filho, nosso Mestre Jesus. Os ensaios deverão continuar. Ainda estamos na parte teórica e nela deveremos amadurecer através da vivência. Estes são os caminhos que todos devemos percorrer de grau a degrau, até alcançarmos o topo das claridades espirituais. O que temos de fazer então? Trabalhar. Vamos lutar com nós mesmos, dominando as nossas paixões, libertando as nossas inferioridades. O espírito passa por vários reinos da natureza terrena, ou por, como queiram, da natureza física. São ensaios quando o princípio inteligente toma forma humana. Começa a sentir alguma claridade da vida imortal. A forma humana é o vestibular para a vida espiritual. Deus não tem pressa, mas fez as leis que impulsionam o progresso. E vamos passar à pergunta 191. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Pergunta Kardec. De infância relativa, respondem os espíritos superiores, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. E reforça essa pergunta Kardec questionando: então as paixões são um sinal de desenvolvimento? E os espíritos superiores respondem: de desenvolvimento, sim, de perfeição, porém, não. São sinais de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germe. E Kardec faz um comentário que vou ler sobre esta pergunta. 191. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ou de infância para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, não há decrepitude, como na vida corporal. Que a sua vida, que teve começo, não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao complexo desenvolvimento. E que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas desenvolvendo ele em mundos diferentes. A vida do espírito, porém, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada um das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas sim como na vida do homem há vidas que nenhum produto produz, na do espírito há existências corporais que nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. E estamos aqui a falar, nesta pergunta 191, é o estado da alma. Vejamos, o estado da alma em suas primeiras vestimentas materiais é rudimentar. Pelos rudimentos de vida que se apresentam no espírito ainda em sono. Entretanto, mesmo naquele estado primitivo, a sua natureza tem valores imortais que o porvir irá conhecer como semelhantes aos dos espíritos superiores. Deus criou a vida em todas as suas sequências. Deus criou a vida em todas as suas sequências. Vida esta que obedecerá às leis criadas por ele mesmo, inconsciente. E quando a lucidez se fizer presente da regência do tempo, ela entrará no progresso corrente, com o esforço próprio, de maneira a acelerar o despertamento do espírito, como sendo a sua conquista no que lhe toca fazer. As próprias paixões representam o desenvolvimento da alma, não a perfeição.
a qual virá depois pelo conhecimento e pela prática do amor. Vejamos assim, as tribos indígenas nem sempre são compostas por almas primitivas. Nunca pensaram nisto, não? Existem muitos índios que ali vieram com provações e neste estágio de provas acabam ensinando muitas coisas uns aos outros que desconhecem o princípio das leis naturais. Há grandes espíritos, intelectualmente falando, que ingressam nesses meios para aprenderem a simplicidade, abrindo os olhos para a natureza e bebendo dela a luz da paciência, porque na posição em que antes se encontrava se achava cegos pelo orgulho e pela vaidade. Quantos deles não foram, por bênção de Deus, ressurgindo nas tribos africanas, para eles uma degradação biológica, racial e social no sentido de quebrar a prepotência, amenizar o ódio e entrar no aprendizado da humildade. Quando os navios negreiros trouxeram da África, por exemplo, para o Brasil, digamos assim, milhares e milhares de negros, muitos dos quais vieram juntos, e muitos deles eram antigos patrícios romanos, que se degradaram pela luxúria e pela maldade. Vieram ou voltaram como escravos onde o chicote e a masmorra eram a escola da tala para a pele e do engenho para os sentimentos. Era realmente correção que ocorreu na Terra, e o tempo conhecia aqueles negros que antes foram senhores implacáveis. Muitos deles melhoraram, adotaram os princípios de humildade e obediência, tornaram-se úteis em todos os trabalhos caseiros, uns na figura de mães pretas, como amas de muitas utilidades na criação de filhos dos seus senhores, outras como conhecedores de ervas, como curadeiros de fama, que curavam os próprios carrascos e famílias quando adoeciam, já que já se destacavam, naquela época os negros inteligentes, ainda que sem qualquer tipo de instrução. Muitos eram filhos de escravas, com senhores de engenho, para terem melhores oportunidades de aprender e daí ajudar a libertação da raça. Se regrediram material, social ou intelectualmente, tal não ocorreu espiritualmente. A vida registra tudo o que fazemos, em todos os ângulos da vida, sem perder um tilo que seja. Todo o mundo é aproveitado para o bem da coletividade. Deus é bondoso, é amor, e no grande empenho de ajudar a todos, usa recursos que acha mais conveniente. O espírito é viajor da eternidade, que passa de país para país, de mundo a mundo, buscando novos entendimentos e acendendo novas luzes no coração. E vamos continuar com a pergunta 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros degraus intermédios? Vejam bem esta questão. O que é que Allan Kardec está a tentar que os espíritos puros digam? E vejam bem esta resposta. Não. Pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporta a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza, e também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem de passar pela convalescência. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e moral. Se somente adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual,
tanto menos hipnosas serão as provas que se seguirem. E Kardec volta a questionar: pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si a existência futura menos prenhe de amarguras? Sem dúvida, respondem os espíritos superiores. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuido permanece sempre no mesmo ponto. Então, nesta pergunta 192 estamos a falar gradatividade. Pois, existem dos graus como sendo escala de ascensão para todos os espíritos no universo de Deus. Já falámos sobre isto. Ninguém pode, e a razão não ensina o contrário. Em somente uma existência aperfeiçoar-se em todos os rumos. Impossível. São necessários milhares e milhares delas, com acertos e desacertos, aprendendo e colhendo experiências para o seu celeiro da vida. Em uma só reencarnação, a alma não tem condições de alcançar a perfeição. Seria um contrassenso. Uns passarem por caminhos tortuosos, sofrentes, disciplinantes, e outros tomarem uma evolução reta e com poucos anos atingirem a angelitude. A evolução ou despertamento do espírito se processa de letra a letra, de passo a passo, de reencarnação em reencarnação. Se a gente pensarmos bem, nós podemos dizer: mas que mérito é que havia para o espírito se Deus já o fizesse em seu pleno despertar espiritual? Eu acho que certamente ele nos fez simples e ignorantes. Contudo, os valores que carregamos desde a nossa formação se encontram em estado de sono, como eu já falei. Uns mais e outros menos, de acordo com a evolução de cada um. O espírito mais velho, logicamente, tem mais experiências do que o espírito mais novo, mas todos têm as mesmas oportunidades de ascenderem para o infinito. A casa do Pai é grandiosa e colhe todos os filhos. Jesus disse-nos isso quando esteve connosco, dando a cada qual o que merece na pauta do despertamento espiritual. Todos aqueles que estudamos a doutrina espírita devemos orar. Meditar nas leis espirituais que gradativamente vão trazendo ao seu conhecimento os segredos da vida. E quando passa a conhecê-los, a liberdade vai chegando em nosso coração. E vamos à pergunta 193. Peço desculpa, hoje estou a haver um som de fundo que é inesperado para mim, mas vou continuar com o estudo. Pergunta 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais abaixo do que esteja na atual? E os espíritos têm uma resposta muito direta. Em relação à posição social, sim. Como espírito, não. E a resposta é muito simples. Estamos a falar em subir e crescer. A gente já percebeu que o homem, junto do materialismo, aí sim pode subir. Porque, como diz os espíritos, a posição social. Ou pode descer a posição social. Como espírito, não pode descer. Como espírito, só pode subir. As leis criadas por Deus não permitem que um homem em uma reencarnação deixe espiritualmente mais abaixo do que acontece. Do que acontece a regressão. Vejamos. O espírito não regride. Ele sempre avança para a frente e para o alto. O que pode acontecer é a alma descer socialmente. Regressão material é escola para o espírito. No entanto, o que aprendemos nunca mais nos esquecemos, pois significa despertarmos. Os valores espirituais adquiridos irradiam sempre em todas as reencarnações. O que por vezes acontece é que o espírito em boas condições intelectual pode voltar à Terra em outra vida física, sem condições de se expressar, o que contudo não significa regressão. O que ele sabe está registado para toda a eternidade. Ser-nos-á de grande valor que conhecemos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e, mediante o conhecimento, esforçamos para praticá-lo.
mesmo que seja na gradação que a vida nos apresenta, porque nesse esforço constante nascerá em nós uma luz que não se apagará, capaz de nos trazer para o coração momentos de paz e de alegria, a nos dizer que existe a felicidade. A lei soberana é saber espiritualmente, descer somente para as formas que são transitórias e educativas. Recebemos condições de estudos pelas nossas necessidades. Deus está presente em toda a criação e mais visível no centro da alma. Todos nós temos valores enormes que desconhecemos dentro da nossa própria consciência e eles são nossa segurança nos caminhos da eternidade. Compete a nós todos procurá-los e absorvê-los. Essa é a nossa parte, a parte de filho, cujo pai se empenha para que ele conheça. O homem pode descer na posição social até ao zero, se essa for a vontade do pai, se essa descida puder servir de educação para o seu aprimoramento. É por esse motivo que a alma passa de país para país, de família para família, sempre trocando posições sociais. É por um movimento constante e é por esse exercício que lhes faculta a reencarnação e que o espírito imortal conhece a verdade. Quando encontramos homens que nascem mutilados nos seus sentidos, não quer dizer que esses homens regrediram espiritualmente. A regressão é aparente, pois a alma conserva no seu reservatório de vida as lições assimiladas na grande escola de Deus, a vida, a natureza. Subir é uma realidade, descer é uma ilusão. E vamos continuar com o nosso estudo. Pergunta 194. Allan Kardec questiona: é possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um acelerado? Não, responde o espírito superior, visto que não pode degenerar. Mas Allan Kardec volta a questionar: a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem bem? Vejam bem esta resposta dos espíritos superiores. Sim, se arrependeu. Isso constitui então uma recompensa. Bem, aqui eu acho que é interessante esta pergunta e as respostas. E Allan Kardec faz um pequeno comentário que eu acho que é de veras interessante. A marcha do espírito é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem de categoria a que ascenderam. As suas diferentes existências corporais podem descer como os homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso, o que entre os homens as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era o rei. Isto sujo, carpinteiro. Ou seja, isto é extremamente interessante este comentário, porque nunca degenerar. O espírito de um homem de bem jamais volta à terra animando um corpo de um acelerado. Não há condições de um espírito retroceder de seus sentimentos. Ele sempre avança. Esta é a lei do progresso e que é a força de Deus. No entanto, a alma de um acelerado em uma reencarnação pode, em outra, voltar animando um homem de regenerado. Basta arrepender-se e continuar se esforçando para não cair em faltas novamente. Nós já falamos que a própria matéria em si não degenera. Não muda para pior, a não ser na forma. Tudo cresce nos caminhos de Deus e a nossa maior alegria é essa. A esperança que acorde nossas venturas na aquisição das qualidades nobres que conhecemos, bem como de outras que desabrocharam na criatura renovada.
A marcha da evolução da própria civilização nos mostra o progresso em tudo e em todos os lugares, nos homens e na natureza. Se nós analisarmos as religiões, notaremos o quanto elas progrediram desde os seus nascimentos. Isso nos prova que tudo melhora, a fim de alcançar novos dias de glória. A imortalidade é sempre a esperança de todas as criaturas. O Espiritismo tem a missão de colocar o homem mais perto com o mundo espiritual e tocando para uma constante comunicação de sorte e a trocar experiências e a abrir campo de trabalho em favor do bem-estar da sociedade. Para isso, usa a mediunidade como porta aberta para o diálogo entre os vivos e os mortos. E acima de todas as coisas, vem trazer novas notícias de grandeza e no valor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, como sendo Ele um sol que aquece as nossas almas em todas as jornadas empreendidas. Ele faz-nos crer no valor da prece e no trabalho honrado, na sublimidade da caridade e no respeito às leis naturais da vida. Quem disse que o Evangelho de Jesus degenerou? Esqueceu-se da misericórdia do Mestre, que aceitou que a boa nova do reino fosse envolvida na letra, uma vez que os homens, depois do quarto século, não tinham capacidade de viver esse Evangelho verdadeiro na condição em que ele foi escrito. Jesus, por isso, prometeu, ainda em sua estadia, digamos, na Terra, que enviaria outro Consolador para fazer os homens crerem na grande esperança, relembrando tudo o que ele tinha dito, em verdade e em espírito. Se não fosse assim, se houvesse degeneração, o Mestre não falaria da vinda do Consolador. Espero que tenham entendido esta parte, que eu acho que é extremamente importante para percebermos realmente que os espíritos não baixam, não descem um degrau. O espírito sempre cresce, mesmo que ter que vir a um mundo para que ele possa entender, compreender à luz de Deus algumas tendências que tem. Mas ainda iremos falar nisto durante o estudo deste livro. E vamos agora à pergunta 195. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de modo a fazer que certas pessoas preservem no mau caminho, dominados pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? A resposta dos espíritos superiores é esta: aquele que assim pensa em nada crê. E a ideia de um castigo eterno não o referaria mais do que outra qualquer. Por sua razão a repele, e semelhança ideia induz à incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De facto, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar com perguntas, mas, liberto-se que se veja na matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculos errados. E então, sentimentos opostos a esse trará para ele a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se o progresso ou retardar-se indefinitivamente. Então, vamos a esta pergunta que eu digo sempre que é bastante interessante. Todas são interessantes as perguntas.
todas são importantes para o nosso conhecimento e para o nosso desenvolvimento. Allan Kardec faz aqui um comentário no qual diz: o homem que ocupa uma posição má deve trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que do fogo eterno em que não acredita. Estamos a falar agora do antes e do agora. Pois, se nós desejarmos melhorarmos, tomemos essa providência e logo não deixemos para amanhã, pois será um dia a mais a retardar a nossa libertação. Nunca se deve pensar que se a vida é eterna, tem-se muito tempo para o aperfeiçoamento. Na verdade, a evolução é demorada, contudo, é progressiva. E temos uma função importante no nosso despertar espiritual. É claro, Deus certamente não tem pressa por saber e conhecer as leis que criou, no sentido de que a harmonia se estabeleça por ordem divina. Porém, Ele é onisciente. O presente, o passado e o futuro para eles não existem, pois sentir o todo não havendo dimensionamento para o tempo e espaço do seu entendimento sublime. Não é impossível, ou seja, não nos é possível falar de Deus na sua perfeita realidade, por nos faltar a perfeição para tal. Somente o perfeito pode falar da perfeição na sua grandiosidade absoluta. Tudo o que falamos de Deus ainda o estaremos diminuindo. Isto, assim, a alma encarnada, ou fora da carne, que pensa em ludibriar as leis de Deus se engana. Esse facto é inspirado pela ignorância. Tudo o que fazemos e falamos, pensamos e sentimos fica gravado primeiramente na nossa consciência, depois num heterocosmo, que pulsa o universo como se estivesse presente em todos os lugares, na mesma hora. O hálito de Deus, com o hálito de Deus, desaparecem as distâncias e deixa de existir o amanhã, fazendo no coração do Criador um interno presente e felicidade sem mácula. As limitações são para os homens e elas vão desaparecer com o seu crescimento. Se nós queremos compreender um pouco da nossa vida e da vida que nos rodeia, estudemos, meditemos, oremos, trabalhando. Esses são os caminhos que a sabedoria nos indica para que possamos compreender o amor e passar a amar a tudo e a todos. Quem não deseja melhorar? Até os próprios animais, pelo seu poder extinto, procuram sempre o melhor, e a razão confirma esse posicionamento das almas. Por que deixar para depois, se podemos fazer agora alguma coisa para o nosso benefício? Esforcemos mesmo que nos custe suor e sacrifícios. Se erramos hoje, trabalhamos para não errarmos no amanhã, porque a luz se acende no aperfeiçoamento espiritual, dia a dia, passo a passo. Nós não podemos esperar que somente por Deus, acreditando que Ele, sendo Pai, faz tudo por nós. Ele mesmo deixou uma parte para cada criatura. O que Ele já fez em nosso favor é grandioso. Temos é que usar todas as nossas forças, aproveitando as oportunidades que surgem no nosso caminho, e avancemos. O que pudermos fazer hoje, façamo-lo, porque o amanhã será demais, se já começarmos. Ou porque o amanhã faremos mais, aliás, queria dizer, se já começarmos. Quando alguém deseja deixar para outra oportunidade ou para depois da desencarnação o seu aperfeiçoamento moral, isto mostra falta de maturidade. Essa pessoa ainda dorme.
e não quer acordar. Porém, o Senhor tem os recursos para fazê-lo despertar, que geralmente são dolorosos, como eu costumo dizer, e que é a realidade dita por muitos espíritos. Não aprendemos com o amor, mas aprendemos com a dor. E que o Senhor os abençoe sempre. E vamos parar por aqui o estudo do Livro do Espírito. Quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos guias, pela paz que permitiste ter, pelo discernimento, para que todos possamos compreender esta obra espírita, uma obra indispensável que nos explica o que somos, o que fazemos, para onde vamos e de onde viemos. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre connosco. Que assim seja. Pronto, chegamos ao fim deste episódio 27. Dentro em breve voltamos para o episódio 28. Espero que estejam a gostar, porque este estudo é de importância maior para todos. Que Deus esteja sempre convosco e nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe.